Com raio-x pelo Brasil e hoje nós vamos para Mato Grosso do Sul. Economicamente, o estado está entre os principais produtores de gado para corte. Também tem grandes plantações de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e insumos para transformação em biodiesel. Então vamos aos dados do estado aqui no Plasma. Mato Grosso do Sul, população 2.778.986. Casos Covid confirmados 23.411, 342 mortes. E para a gente falar sobre os reflexos da pandemia no Mato Grosso do Sul, vamos conversar com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande. Dom Dimas, seja bem-vindo aqui à Central da Esperança, uma boa tarde. A gente vem revelando aqui na Central da Esperança a questão de desigualdade social, muitas famílias sofrendo com a pandemia. Qual é a realidade aí na arquidiocese? Então, boa tarde. Na verdade, eu diria que o nosso principal problema é o próprio sistema de saúde. Graças a Deus, em Campo Grande, nós começamos cedo com as políticas de isolamento, tanto que até algumas semanas atrás, Campo Grande e Mato Grosso do Sul eram dos últimos na lista daqueles com infecção. Mas de algumas semanas para cá, nós disparamos e aí realmente as coisas complicam, porque quando você concentra os esforços em torno da pandemia, as outras cirurgias eletivas, as outras necessidades acabam provocando congestionamento nos hospitais restantes. Seja como for, nossa situação não é ainda como nós vimos que aconteceu em Manaus ou em Fortaleza, mas já estamos chegando perto dos limites do sistema de saúde. Dom Dimas, uma boa tarde para o senhor. Que bom revê-lo aqui na Central da Esperança, na TV Aparecida. Tudo de bom para o senhor. Mato Grosso do Sul, como o senhor disse, vive um momento crítico, né, em relação ao aumento dos casos de Covid-19. O senhor falou que o estado aí se previu isso e resolveu antecipar um pouquinho a questão do distanciamento social. O que provocou, então, essa disparada de casos aí no estado de Mato Grosso do Sul? Eu acredito que o pessoal se acostumou demais com os bons resultados e aí abriu a guarda. De fato, recentemente a gente tem visto que o Mato Grosso do Sul está entre os piores índices de isolamento. A partir do momento em que a própria população esqueceu de se precaver, a contaminação veio, né? E agora precisamos tomar cuidado para não congestionar o sistema de saúde. Dom Dimas, a realidade do agronegócio, né, a principal fonte de renda também, movimentação da economia no estado, o senhor acredita que essa realidade do agronegócio, frigoríficos, também tenham causado um aumento nos casos da Covid-19 no estado? O agronegócio em si não, o agronegócio inclusive não parou, né, porque é um trabalho mais em campo aberto. Agora, frigoríficos, sim, de vez em quando a gente sabe de notícias de frigoríficos em que houve uma contaminação quase que geral ali dentro, né? E isso não é só aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, né? Não sei se por causa da temperatura baixa e da dificuldade de ventilação lá dentro, a proliferação do vírus parece que encontra ali um território propício. Dom Dimas, a gente tem percorrido com esse raio-x vários estados do nosso país para conhecer a realidade desses estados, principalmente nessa época de pandemia. E a gente notou, principalmente para o norte, que os povos indígenas são aqueles que mais sofrem com essa pandemia. Até pelos costumes que eles têm, né, para difícil chegar à assistência de saúde para essa população. Como é que é a realidade aí no estado de Mato Grosso do Sul em relação aos povos indígenas? É a mesma? Está realmente apresentando dificuldades, sim. Ainda anteontem eu tive uma reunião com os membros do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, para tratar sobre a questão dos povos indígenas em regiões aqui perto, no município de Aquidauana, já é diocese de Jardim. O bispo de Jardim, Dom João Gilberto, estava também participando dessa reunião. E realmente existe ali uma dificuldade própria daquela cultura,
porque, por exemplo, mostraram o caso de sepultamentos, onde o pessoal se junta mesmo, tem as danças típicas, e é muito difícil fazer esse isolamento. Então, ali se está pensando, juntamente com as autoridades, de que maneira a própria igreja pode estar trabalhando. Tentamos ver algum lugar, algumas escolas, por exemplo, onde os indígenas pudessem ficar de quarentena para não contaminar os outros. Mas, realmente, a realidade dos povos indígenas é complicada também em algumas regiões aqui do estado. Dom Dimas, agora que a gente já conhece mais a realidade de todo o estado do Mato Grosso do Sul, como tem sido a atuação da igreja? A gente sempre destaca aqui na Central da Esperança, né, a importância do papel na igreja para dar assistência social, acesso a mais dignidade a muitas famílias. Como tem sido essa realidade aí na Arquidiocese? Nós procuramos seguir a própria proposta da CNBB, do Tempo de Cuidar, um projeto de incentivar as diversas comunidades a se mobilizarem. E aqui eu constato algo que eu ouvi de um bispo do Nordeste, que eu posso aplicar perfeitamente à nossa realidade, uma verdadeira explosão da caridade, né? Gestos pequenos ou grandes, feitos por pessoas onde você menos espera, mas a maioria das paróquias estão se mobilizando das formas mais diversas, por exemplo, na arrecadação de mantimentos, na fabricação de máscaras, ou então na ajuda a famílias vizinhas que estão passando por dificuldades. Enquanto diocese, nós apoiamos um projeto do Ministério do Tribunal de Justiça, chamado Família Acolhedora, que, em vez das crianças que estão aguardando adoção ficarem numa creche ou no orfanato, elas são acolhidas provisoriamente por famílias onde os requisitos não são tão grandes quanto aqueles da adoção. Também pessoas solteiras podem fazer isso, enquanto elas aguardam a sua família definitiva. E também fizemos uma campanha que teve boa aceitação, precisamos sempre estar renovando, de doação de sangue, né? Eu vi paróquias que se mobilizavam para irem juntas para o Hemasul fazerem as suas doações. Aquelas pessoas idosas que não podem, que são grupos de risco, mas que em casa gastam as suas manhãs cozinhando quentinhas que depois são distribuídas para moradores de rua ou outras pessoas em necessidade. Ou seja, existe essa mobilização de solidariedade, sim. Não satisfaz plenamente ou totalmente as necessidades, mas pelo menos houve um despertar, sim, da solidariedade e da caridade fraterna. Eu gostei muito do termo que o senhor usou, explosão de caridade. Inclusive, a gente abriu espaço aqui na Central da Esperança para mostrar essas várias ações que foram lançadas pela CNBB nessa parceria com a Caritas Brasileira. É tempo de cuidar, não é só o tempo de sofrimento, mas é o tempo também de se mostrar solidariedade e amor ao próximo. Quero agradecer muito a participação do senhor aqui na Central da Esperança. Saudade do senhor. Agora o santuário está reabrindo aos poucos, apareça por aqui. Um abraço, viu? Se Deus quiser. Um abraço a todos. Deus abençoe nossas famílias. Amém. Muito obrigado.